Esse será o vídeo mais bonito que a gente já gravou até agora e eu vou te mostrar por quê. Tadã! Meu nome é Alex Tomé, eu sou treinador de corrida e agora não mais atrás da câmera. Do meu lado está Bibiana Conrad. Oi gente, tudo bom? Essa é a Bibi que geralmente está atrás da câmera. A gente está atendendo alguns pedidos de pessoas que deixaram nos comentários dizendo que talvez ela deveria aparecer. Como ela está falando muito nos vídeos, seria interessante. Então, a partir de hoje, em alguns vídeos, ela estará por aqui. Beleza? E antes mesmo da gente começar a falar sobre o vídeo do dia, eu queria só fazer aqui um asterisco, porque a gente teve os últimos 2 vídeos, a gente gravou e depois que a gente viu que o microfone ele estava aqui, estava ligado, mas não estava funcionando, não sei porquê. Então desculpem o áudio, ele ficou um pouquinho ruim nos últimos 2 vídeos, mas a partir de agora já está certinho novamente. Beleza? Bibi, sobre o que é o nosso vídeo de hoje? Boa, hoje a gente vai fazer o segundo vídeo da série sobre meia maratona. Se você não assistiu o primeiro, volta ali e dá uma assistidinha porque tá bem legal. E qual que é o objetivo? A gente fez no primeiro vídeo, falamos sobre projeções para a prova de meia maratona com o objetivo de chegar a 1:30. Essa era uma das metas do Alex. Ele tinha 3 metas e uma delas era fazer sub 30, 1h30. No vídeo de hoje, já passou a prova e aí a gente vai ver o resultado. Então, recapitulando, no primeiro vídeo, a gente mostrou 4 projeções diferentes para a meia maratona do Alex. E, Alex, quais foram as projeções que apareceram? Boa, a gente tinha 4 sistemas, né? O primeiro deles é o Stride, que é o medidor de potência. Ele, numa semana anterior, ele tinha medido 1h36, na semana seguinte ele colocou 1h45. A gente pegou 1h45 porque era 2 dias antes da prova, mas acredito que ele teve ali uma configuração pelo meu polimento, ele deve ter considerado isso desse treinamento. Mas 2 dias antes da prova ele estava projetando 1h45. O segundo foi o Strava, que projetou 1h36. O terceiro foi o nosso sistema aqui, o Long Run, que projetou 1h31. E o quarto foi o teste incremental que eu fiz lá no laboratório da UFSC, da Universidade Federal aqui de Santa Catarina, que projetou em 1h29:47, quase 1h30, mais ou menos por aí. Boa, e aí a nossa ideia foi de gravar o vídeo antes da prova justamente para não ter nenhuma tendência, nenhum viés. E hoje a gente está gravando pós-prova para saber qual das projeções foi a mais parecida com a realidade. Mais próxima, né? Mais próxima, exatamente. E aí, qual que foi? Tadã, tá aí na tela, 1h31:30, basicamente 1 minuto mais rápido do que o ano anterior. O sistema que mais se aproximou foi o nosso sistema, o Long Run, que basicamente a gente faz, ele realmente é muito preciso, não só comigo, mas com muitos atletas que eu treino, com a maioria, porque a gente faz ali um teste de 5 km, ele faz uma perda de velocidade. Então, assim, a projeção, ela geralmente é muito próxima mesmo. Ano passado, ele errou por 2 segundos a minha meia maratona. Então, quando você tem o tempo de 1 e de 5 km, ele segue essa linha de tendência, ele consegue projetar 10, 15, 21, 42 com uma precisão muito boa. Então, se você tiver mecanicamente bem, né, se o músculo tiver treinado o suficiente para aguentar, ele mostra exatamente qual é o seu condicionamento. E é muito legal porque o Alex bateu o RP, que era uma das metas. Outra meta era terminar bem a prova, não se lesionar. Então, tu comentou que isso é uma meta do processo de treinamento. A terceira, que era a mais ousada de todas, que era bater menos de 1h30. Dessa vez não deu certo. Mas tem um pouco de contexto disso também. E aí eu queria que tu contasse assim, porque uma coisa é a projeção com base em números e testes, etc, etc. Outra coisa é a realidade. E a realidade da semana de prova faz muita diferença também. O que aconteceu na semana de prova? Então, na verdade, o que aconteceu foi sábado eu acordei me sentindo um pouquinho resfriado, com um pouquinho de dor de cabeça, garganta e tal. Tomei alguns remédios, me senti bem. No domingo eu acordei tranquilo, consegui dormir bem cedo no sábado. No domingo eu acordei bem e fiz a prova. Teoricamente, assim, não senti que fez nenhum efeito durante a prova, mas estava resfriado, né? Então... e a gripe do homem é diferente. Você bate um pouco mais forte. Ele tá falando isso agora, mas no sábado ele passou a tarde de cama, tomou remédio, cogitou não correr a prova, vamos falar a verdade. E aí a gente falou, cara, não, a gente se comprometeu, fez até vídeo falando sobre projeção de prova, vamos descansar. Então ele fez toda uma estratégia de descanso, hidratação e etc. no sábado,
para estar bem o suficiente para correr a prova no domingo. E foi assim, uma prova Floripa tem essa questão de vento também, e na ida a gente pegou um pouquinho de vento, então tanto que a minha segunda metade da prova foi melhor do que a primeira, porque na ida a gente pegou ali do quilômetro mais ou menos 4 até o quilômetro 12 de vento contra. Então, até no meu medidor de potência, a gente pode ver que eu tenho ali 6 a 7% a mais de força para manter aquele ritmo. E quando a gente fez a volta, cara, eu fazia a mesma força e o ritmo baixou assim absurdamente, de 4,22, 4,20 e pouquinhos, ele foi para 4,15, 4,16, ele fazendo exatamente a mesma força e eu sentindo que estava muito mais tranquilo. Então tem essa questão que também é preciso ser considerado, né? Vento ele acaba sendo bem relevante no resultado. E aí, falando também de condições de prova, porque isso faz muita diferença, a prova começou às 5h30 da manhã, então não tinha impacto de calor. Ano passado, essa mesma prova estava muito quente, nós fizemos no ano passado também, então estava muito quente, isso impactou demais. Mesmo começando cedo, estava nublado, pegamos chuva durante a prova, então assim, quem gosta de correr na chuva foi uma bênção, né? E a gente gosta bastante de correr na chuva. Então, as condições climáticas da prova também favoreceram, mesmo com os contratempos aí na prévia, de desempenhar bem, né? A condição perfeita dificilmente vai acontecer, né? Então, a gente faz com o que tem disponível naquele dia. E pelas condições eu achei que foi uma excelente prova. Show! E aí agora, então, fala pra gente também um pouquinho sobre quais foram os melhores treinos, né, desse período de planejamento. A gente vai detalhar um pouco mais nos próximos vídeos aqui da série, mas só pra gente ter uma ideia assim, tá, mas tu conseguiu bater o RP. E bater RP de 1 minuto numa meia maratona, como foi falado no primeiro vídeo, é muito difícil. Então, o que você percebeu que você fez bem durante esse processo? Boa. Bom, eu vou falar aqui de maneira um pouco mais breve, porque a gente vai fazer vídeos especificamente sobre isso, né? Mas de maneira um pouco mais ampla e geral, eu estava vindo de uma outra maratona onde eu fazia muito volume de treino. Então, eu abri mão de fazer mais volume de treino agora para essa meia maratona, porque eu já vinha com isso muito bem desenvolvido da outra maratona. Então, o que eu fiz aqui foi muito focar em ritmo de prova. Então, todo final de semana eu fazia lá o meu treino de ritmo de prova. Eu achei que isso foi extremamente importante. Tanto que no dia seguinte eu fiquei com pouquíssima dor muscular, ou seja, meu músculo estava bem preparado. E como é que foram esses treinos de ritmo de prova? De maneira muito simples, eu fui quebrando ele, fazendo por blocos. Então, eu comecei lá com 5 vezes de 2 km, depois foi para 6 vezes de 2 km, depois fiz 3 vezes de 5, 4 vezes de 4, 8 vezes de 2, 3 vezes de 6, tudo sempre em ritmo de meia maratona. São treinos muito difíceis mesmo, porque você está cansado da semana de treinos e você ir lá e fazer 6 km em ritmo de meia maratona, cara, não é fácil. E eu estava sempre mirando no 4,15, foi isso que eu fiz. Todos os treinos a 4,15. Hoje a gente viu que a minha meia maratona, na verdade, estava com ritmo de 4,20. Então, se eu tivesse feito esses treinos a 4,20, provavelmente eu não teria me desgastado tanto. Mas tenho a convicção de que esses treinos me ajudaram muito. Se eu pudesse colocar um treino que foi importante, seria esses treinos de ritmo para meia maratona feito em blocos. Boa, massa. E aí, como a gente fez, da mesma lógica que a gente fez para maratona, de falar de meta de sub 3, meta de sub 4, primeira maratona, então, assim, diferentes objetivos, a gente vai fazer a mesma coisa aqui para a série de meia. Então, o objetivo de 1h30 é um objetivo muito desejável e é super difícil. Mas fazer a primeira meia maratona também é um grande desafio. Então, a gente também, durante essa série, vai falar sobre como saber se é o momento de fazer a primeira meia maratona, quais são os desafios e etc. que você precisa considerar durante essa escolha e mais outras coisinhas que a gente vai deixar aí pro suspense nos próximos episódios. E só para finalizar o nosso vídeo aqui, tivemos a Bibi também fazendo a prova dela com RP também. Se puder falar aí brevemente, Bibi, como é que foi o seu resultado? Foi muito massa. O meu objetivo era fazer sub 2 horas, essa era a primeira meta, assim como a do Alex era de 1h30, o meu era de sub 2 horas. Minha melhor meia maratona tinha sido em 2019, 2 horas e 7. Não sou uma pessoa conhecida por ser rápida, sou resiliente, mas não sou rápida. E aí a gente colocou essa meta. Só que durante o processo de treinamento tivemos alguns desafios, eu precisei rever a meta, a gente vai falar mais detalhes sobre isso e quais foram as estratégias que a gente utilizou para contornar. E aí eu consegui fazer em 2 horas. Muito bom, muito bom. Chegou no dia da prova, ela se sentiu muito bem, ela falou que saiu lá nos primeiros 2 km, já falou, pô, hoje é meu dia. Então ela foi com a ideia de fazer sub 2 horas e fez 2 horas e 42 segundos. Cara.
Esses 42 segundos. E aí a gente vai fazer também um vídeo especificamente sobre meia maratona sub 2 horas, que é um grande objetivo de muitos corredores, né? Lá aquele pace de 5h39, 5h40. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. A gente está chegando aí a quase 2.000 inscritos, muito felizes com esse resultado tão rápido. Estamos curtindo muito fazer também. Beleza? Valeu!